Bom, pessoal, dessa vez aqui novamente nós vamos gravar uma entrevista novamente sobre o pai Antônio Vieira e os jesuítas. Eu digo novamente porque nós tivemos a conversa aqui de quanto tempo? 1h30, hora e 40 40 quase, né? é 1h40. Quando terminou, verificamos que ficou apenas 4 minutos de gravação. Mas enfim, acontece. Então nós vamos aqui conversar sobre o pai Antônio Vieira e os jesuítas. Na verdade, vai ser mais uma exposição, né, uma entrevista que o Pedro vai dar aqui. E o Pedro vai se apresentar aqui brevemente para que vocês possam conhecer um pouco mais. Porque ele não é das redes, né, Pedro? Não. Não tô nas redes. Não tô nas redes. Bom, saúdo, agradeço o Matheus pelo convite. É uma honra estar aqui no canal dele, que sempre acompanho, né? E conteúdo de muita qualidade. Espero, inclusive, fazer jus ao normal do canal, né? Vamos ver se vai dar certo. Saúdo também a toda a audiência. Meu nome é Pedro Ladislau, eu sou graduando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Se nada acontecer de extraordinário esse ano, vou ser graduado, não graduando mais, né? E sou professor de latim, tenho curso, sou professor do Colégio São Plácido, né? Aqui no Recife, e tenho cursos independentes, tenho cursos ligados ao Oratório Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista, cursos de latim, e curso independente também, todos online, né? E pesquiso na universidade, como projeto de iniciação científica, o Padre Antônio Vieira. Então aí, Matheus me convidou para falar um pouco sobre isso, que já adianto, preâmbulo, né? Não falo como autoridade do Padre Vieira, sobre o Padre Vieira, nem autoridade sobre coisa nenhuma, mas falo apenas como alguém que, nesses últimos anos, tem estudado e pesquisado um pouco sobre a história da igreja, lido alguns livros sobre o assunto, especificamente sobre a pessoa do Padre Antônio Vieira, que nos interessa mais de perto, né? Perfeito. Vez ou outra vocês vão me ver olhando assim profundo, um pouco estranho, porque a gente conseguiu colocar aqui de um modo que nós conseguimos perceber se está tendo a gravação ou não. Então não é estranha. Mas antes de nós entrarmos aí no Padre Antônio Vieira, nos jesuítas, não é? Fale um pouco da sua a formação. Como é que você deu esse contato com a história, quando teve esse interesse com a história, para que as pessoas tenham um contexto assim geral, que você não é um aventureiro na história, mas uma pessoa que tem interesse genuíno na questão histórica. Eu sempre tive um interesse pela história desde criança, né? Meu sonho de criança era ser arqueólogo. Depois, com o tempo, né, a gente vai vendo que é uma área bem difícil, né? A área de lecionar, ser professor no Brasil é muito difícil. Então, tentei fazer outras coisas, tentei fazer coisas ligadas mais à engenharia, mas não deu certo. Eu não, percebi que realmente eu não sabia fazer outra coisa que não estudar e ensinar, sim, né? História também, né? Não sou só professor de história, mas também de latim, uma coisa que eu descobri também depois. Mas a história, desde criança e na escola sempre me interessei bastante. Tentei fazer outras coisas, não deu certo, e voltei para a história. E aí estou nesses últimos anos aí formalmente, né, estudando tanto história da igreja quanto história de maneira geral, mas especificamente história da igreja, que busco que seja a minha especialidade, né? Você também teve contato com a história em casas religiosas, né? Isso, tive um momento de formação religiosa, passei pelo seminário e aí pude estudar também com mais atenção a história, tanto a história geral, porque no nosso curso, a maneira de um pré-seminário, de anos preparatórios, né, a gente tem essa formação mais humanística e história de maneira geral estava nela, né, com o professor, o grandíssimo professor Marco Antônio. Tive a honra de ter essas aulas que aumentaram ainda mais o meu encanto sobre a história. E também, especificamente, já na formação religiosa mesmo, pude ter a aula de História da Igreja, que também é maravilhoso, né? Com professores muito competentes, com os padres, e, e me encantaram ainda mais, né? De maneira que quando eu entrei para a universidade, não podia escolher outra coisa que não História, apesar de todos os pesares, da dificuldade da área, né? Do professor de maneira geral, é a única coisa que eu sei fazer. Isso você teve contato com a história na casa religiosa no Rio, né? Isso, Em estive no Rio de Niterói. Janeiro, isso, em Niterói lá, né, com o Dom Lourenço, pude assistir às aulas lá, como eu digo, com o professor Marco Antônio foi lá, e depois no seminário, na fraternidade lá com os padres também.
Tá. Bom, e aí depois você tomou contato com a história no meio acadêmico, Isso. né? Como foi ter esse primeiro contato com a história, com o rigor acadêmico, que é diferente, né, de um rigor de formação religiosa, porque na academia se busca um contato mais referenciado, um contato assim mais meticuloso, mais detalhado, né, em minúcias realmente, a ponto de que você vai estudar algum assunto e os professores falam, olha, especifica mais a questão e tal. Como é que foi esse contato, esse contraste aí com essa formação de história? A história da academia ela é diferente de outros lugares, né? Porque a história da academia se propõe a formar pesquisadores, não só passar aquelas informações, né? Então, por essa necessidade de introduzir aquela pessoa no ambiente da pesquisa, então a proposta é um pouco diferente, né? As aulas seguem uma metodologia diferente, né? O professor muitas vezes propõe estudos e que a gente leia muitos textos para preparar a aula, ao invés de chegar e receber aquele conhecimento na aula, Uhum. né? Então é uma ideia de produção de conhecimento que é muito apropriado para o ambiente acadêmico. Então, acho que a principal diferença que de fora da academia, de maneira geral, seja de uma formação religiosa, seja nas escolas, para dentro da academia, é esse viés de construir o conhecimento no bom sentido, quer dizer, formar um senso crítico e mostrar qual é a metodologia correta para encontrar aquelas informações, isso é, crítica à fonte, conhecimento da historiografia, conhecimento de viés historiográficos e filosóficos para compreender, né? Enfim. É a coisa mais técnica, né? Mais Isso. refinada, levando em consideração a comunidade historiográfica mesmo. Isso. Tá. Agora entrando um pouco mais no nosso tema, não é? Quem são os jesuítas? Afinal, como surgiu essa companhia, né, de Jesus e como que eles vieram parar aqui no Brasil? E aí nós vamos chegar no Pai Antônio Vieira, consequentemente, né? Então, primeira coisa, quem são os jesuítas? Os jesuítas são uma ordem religiosa, né? Católica, fundada no século XVI pelo Santo Inácio de Loyola, né? O Santo Inácio, junto com outros companheiros, acho que eram 7 companheiros, apresenta para o Papa essa proposta. Enfim, ele tem uma história também muito impressionante, a história de Santo Inácio. Mas ele funda então a Companhia de Jesus, e alguém por aí já se disse que o Santo Inácio ele era um militar, então ele tinha um gênio muito forte, né? E ele era tão assim, uma pessoa tão forte, né? E aqui, militar, que vai direto ao ponto que o nome da sua companhia é de Jesus, né? Não é companhia assim de algum outro santo ou de Nossa Senhora, ele vai a companhia de Jesus, ele já quer ir direto ao ponto, né? Se Deus. Pragmático, com a sua mente militar, e que, curiosamente, esse pragmatismo vai ser uma marca da companhia, né? Da atuação da Companhia de Jesus na América. Mas então ela é fundada no século XVI pelo Santo Inácio de Loyola e vai ser, alguns dizem que não, mas eu acredito que sim, vai ser vai defender os interesses do Concílio de Trento. Ele é fundado um pouquinho antes do Concílio de Trento, mas vai atuar durante o concílio e depois do concílio. Então, dentro das limitações das aplicações locais do Concílio de Trento, acho que os jesuítas vão levar à frente as reformas tridentinas, e vão ser a cara da igreja no Novo Mundo, né? Ou seja, na América. Também no Oriente. Onde Portugal e Espanha chegaram, estarão os jesuítas depois do século XVI, né? Mas, enfim, digo, é a cara da igreja na Idade Moderna, eu vejo, né? A igreja na Idade Moderna no Novo Mundo são os jesuítas. E a atuação dos jesuítas que vai ser uma ordem que é diferente das ordens medievais. Não vai ser uma ordem contemplativa, voltada para o canto do ofício, por exemplo, mas vai ser uma ordem absolutamente ativa, né? Dispensada, inclusive, do coro, dos ofícios do coro. Não precisam os padres, não precisam se juntar em coro e cantar, cada um reza em particular, né, o seu breviário, porque o carisma, digamos, da instituição é a missão. Então, os 4 votos, pobreza, obediência e castidade, e os 3 que todo mundo faz, todos os religiosos, com o 4º, que é a obediência ao Papa. Então, eles iam para onde o Papa lhes mandasse, mundo afora, porque justamente o jesuíta queria
como diria Santo Inácio a São Francisco Xavier, né? Pôr fogo no mundo, né? Ele disse, São Francisco disse que queria ir para a Índia, para o Oriente, falou, vai e põe fogo em tudo. Então, era o, foi o que Jesus fizeram, né? Puseram fogo em tudo no bom sentido. E no mau sentido, né? Não, muito bom, muito bom. Agora, já que você falou sobre esse caráter missionário do jesuíta, esse caráter pragmático, o carisma próprio deles, que é essa vida mais ativa, a vida ativa também supõe uma contemplação, né? É próprio daquele que contempla entregar o que foi contemplado. Então, como era a formação de um padre jesuíta? É, eu dizia que eles não têm uma. Quando disse que não tinham uma vida contemplativa, não é que não tinham Sim, sim. absolutamente, né? É que não é, o carisma deles não é voltado para uma vida monástica, né? Mas é claro que eles tinham a contemplação, inclusive os jesuítas eles viam a vida ativa como uma grande oração, né? Então, todo o sentido da missão, em primeiro lugar, né, de sair, converter as pessoas e tal, essa já era a oração, né? Tanto é que os métodos de meditação do Santo Inácio tem muito a ver com isso, de como a espiritualidade inaciana, né? De como ver Deus na vida prática, cotidiana, né? E não só na vida contemplativa monástica, né? Dentro dos mosteiros. Tem muito a ver isso com a Idade Moderna também, né? Com a dinâmica, a sociedade extremamente dinâmica da Idade Moderna. Mas os jesuítas, eles eram grandes intelectuais, né? Grandes intelectuais. Tanto é que muitos cientistas, astrônomos, os jesuítas estavam em todo lugar. Onde tinha negócio, coisa de ciência, astronomia, química, biologia, medicina, tinha um jesuíta metido, né? Então eles eram grandes intelectuais, tinham uma formação tradicional que a igreja pede, retórica, lógica, claro, teologia, filosofia, né? Sobretudo aristotélico-tomista, né? Mas também estavam em outros lugares também. Havia os jesuítas que mexiam em outras coisas, havia jesuítas que, inclusive, mais afastados da tradição aristotélico-tomista, criticavam, né, o, o aristotélico-tomismo, né, indo mais para outras filosofias, mas davam muito valor à educação, né, e tanto é que aqui no Brasil vão ser a vanguarda da educação, né, no, no nosso país, né, desde sua fundação. Então, eles tinham especificamente a ratio studiorum, né, a razão dos estudos, e aí eles tinham o seu próprio currículo, que é esse que eles disse. Envolvia o currículo humanista e também teológico. Isso, né? Então, esses conhecimentos complementares, né? E era uma formação de ponta, né? De fato, era a questão da educação, especificamente a educação do clero, era muito cara na época, porque foi uma das designações do Concílio de Trento, né? Fundar os seminários, né? Os famosos seminários tridentinos, que dariam uma forma mais, redundantemente, né? Uma forma mais formal, daria um aspecto mais formal à formação do sacerdote, né? E os jesuítas estavam aí também atuando nesse sentido, para implantar esse tipo de seminário e dentro dos seus colégios, quer dizer, dentro das suas casas de formação e onde viviam, de onde irradiavam o seu apostolado, eles tinham toda essa formação que dava aos seus padres, e não só os seus padres, mas também os padres de outras congregações. Eles formavam as congregações também. Isso, porque na vez o franciscano, o dominicano não tinha casa aqui de formação e ia estudar com os jesuítas. E no caso, todos eles estudavam lá retórica, lógica, ciências naturais, Isso. essas coisas todas. Gramática. Latim, claro, sem dúvida. E não só padres, mas também leigos, né? Havia escolas para as pessoas da sociedade, tanto para os moradores, os portugueses que haviam vindo morar aqui para estabelecer, para colonizar, né, ou seja, estabelecer moradia, viver aqui, quanto para os indígenas, né? Os jesuítas atuaram muito forte em relação aos índios, inclusive com a questão da educação. Falando aí um pouco mais sobre os jesuítas, no caso, levando em consideração a atuação deles no Brasil, como isso se deu? Eles encontraram aqui um solo fértil, né, porque era um novo mundo, né, para eles, e imagino que o pensamento de todo missionário é, bom, há pessoas aqui a serem catequizadas, né, a serem formadas, né, então vamos dar tudo que nós temos para eles, né? Então, realmente,
parece ter sido um solo muito interessante para que eles pudessem cultivar. Então, como foi a formação aqui dos índios por parte dos jesuítas? Primeiro, né, os jesuítas vêm, especialmente com o padre Manuel de Nóbrega, né, que é o superior geral, acaba sendo o superior geral, e eles atuam. É claro que antes dos jesuítas já havia atuação missionária aqui no Brasil. Os primeiros que vêm são os franciscanos, Uhum. né, que se instalam especialmente aqui no Nordeste. Duarte Coelho chama logo os franciscanos quando funda a capitania de Pernambuco, né? A primeira missa foi dos franciscanos. A primeira missa foi do, do, do Frei Henrique de Coimbra, né? O franciscano. E então já havia a atuação missionária. Mas os jesuítas vão dar uma forma mais elaborada, uma coisa mais institucional, né? Em paralelo, claro, com a igreja secular, né? Com o clero secular, que é normal, a estrutura da igreja se instala na maneira, mas na parte religiosa, certamente os jesuítas os jesuítas foram, no plural, o ramo mais atuante, né? Então, a principal atuação que tinham os jesuítas eram com os índios. Eles atuavam junto aos moradores, mas eles estavam mais interessados, essa era a missão deles, era catequizar, converter os índios. E aí, para isso, em primeiro lugar, o padre Manuel Nóbrega vai trabalhar, né, junto com o padre Anchieta. O padre Anchieta, inclusive, era médico também, era médico. Fazia sangria, tratava dos índios, então buscava trazer o ofício dele de medicina em prol da catequização, né? Junto com atender os índios, a saúde dos índios, né? Do corpo e da alma, digamos, né? Dentro das limitações que havia a medicina no século XVII, né? Então, comparada hoje não é nada, mas era alguma coisa. Exato, com certeza, né? Mas atuava, então, só que teve o primeiro impasse que o padre Nóbrega viu foi que não estava dando frutos essa conversão, né? Os índios eram inconstantes. Se convertiam primeiro, mas logo em seguida voltavam para o paganismo. Né? Que Muito apaixonados. Era uma crítica que se fazia também às grandes, às vultosas conversões anteriores dos franciscanos. Os franciscanos chegaram, batizaram um monte de gente, foi uma coisa heróica, né? Mas muitas dessas conversões, às vezes, não tinham um fundamento muito sólido. Especialmente os adultos. Especialmente os adultos. Né? E aí, justamente, quando o padre Manuel Nóbrega vai propor uma reforma das missões, né, que, salvo engano, é justamente isso o trabalho de um trabalho muito importante do professor José Eisenberg sobre os missionários. Ele vai falar da reforma das missões. E como que o padre Nóbrega ele pensa numa questão mais estrutural para essa conversão, né, para essa catequização, né, que não seja uma coisa assim um pouco difusa, mas que seja um projeto estrutural. Como é que ele consegue organizar essas coisas? E aí, pronto, ele vai usar a instituição dos aldeamentos ou das reduções, né? Então, é o princípio de tirar os índios do ambiente em que eles viviam e levá-los para o ambiente organizado para propor um projeto de civilização, que é ensinar para eles os rudimentos daquilo que é mais básico, de gramática, tanto é que o Anchieta vai escrever a língua, né? O tupi vai aprender o tupi, escrever lá, eles não tinham escrita, os índios. Então, ensinar os rudimentos do que era a civilização e do catolicismo, sobretudo. Né? Então, as reduções funcionavam como um ambiente comunitário para o cultivo do intelecto, o cultivo das virtudes morais e uma ajuda mútua. E era nesse ambiente que eles viam uma possibilidade de formação cultural daqueles índios, no caso. Isso não poderia se dar fora desse ambiente das fundações, seria mais difícil. Isso, parece ter sido essa a conclusão do padre Nóbrega, né? Ele diz assim, olha, não está dando para convertê-los e que eles fiquem onde estão. É preciso, para que dê fruto, é preciso inseri-los num ambiente novo e mais organizado e mais favorável, né? Mas, e aí justamente os índios viviam lá e trabalhavam lá, mas não era fácil porque os jesuítas encontravam o impasse dos moradores, que viam nos índios apenas uma mão de obra útil e barata.
Então, havia muitos casos de invasões dos aldeamentos por parte dos moradores, por exemplo. Né? Eles chegavam lá, invadiam e levavam cativos os índios, aprisionavam. Acho que até os bandeirantes chegaram a fazer algum trabalho de captura de índios, não? Era o que eles faziam. Iam até lá pro interior buscar os mão de obra também, né? Nossa. Fundaram cidades, né? Lá, por onde paravam, por lá no Sudeste, e iam buscar mão de obra, né? Agora, havia toda a discussão da guerra justa, né? Haviam índios que não só não ouviam a pregação da fé, como também se opunham belicamente, né? Atacavam os assentamentos portugueses, né? E aí a esse se lhes fazia a chamada guerra justa. E desta guerra justa se podia tirar escravos, né? Desses índios que atacavam os assentamentos portugueses. Mas os moradores não respeitavam sempre essa determinação e queriam, digamos, escravizar todos os índios, fruto de guerra justa ou não. E aí sempre foi uma constante esse impasse entre os jesuítas e os moradores nesse ponto, né? Inclusive o Padre Anchieta escreve uma obra chamada The Gestis Mendiçá, dos Feitos de Mendiçá, uma coisa maravilhosa, um épico ao estilo Ilíada, escrito pelo Padre Anchieta em latim, altíssimo latim, com a métrica lá clássica, sobre o Mendiçá, né, sobre como o Mendiçá chegou e as campanhas militares do Mendiçá, né, e uma das funções que tinha esse escrito era o Anchieta mostrar para os moradores o trabalho que estava sendo feito de catequização desses índios, né, para mostrar assim, vocês estão trabalhando contra isso aqui que a gente está tentando fazer. Mas é uma obra literária impressionante, escrito aqui, né, sobre um personagem daqui, um épico, e a gente não conhece, né? É uma pena, mas é muito bom. Eu mesmo nunca ouvi falar. Então tinha essa dificuldade, tinha essa dupla dificuldade, né? Por parte dos índios, especialmente os adultos, né? Por já terem uma mentalidade um tanto formada, né? E hábitos mais enraizados, e também por parte dos próprios habitantes que queriam tomar os índios como escravos. Tem uma coisa interessante, quando eu cheguei a visitar as ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul. E quando eu vi as instalações, não é? Bom, está tudo em ruína, né? Não existe mais nada como foi antigamente. Mas dá para ver a construção, assim, minimamente, né? A arquitetônica da igreja. O teto já não existe, obviamente, mas a estrutura física, as partes laterais ainda existem. E dá para ver que eles tinham um zelo, né? Com relação à construção da igreja. E também, ao redor da igreja, havia oficinas, né, que eles trabalhavam em várias coisas, né? Imagino que artesanato, questões de arte, né? Eles chegaram a fazer partituras, né? No Brasil. Agora, algumas pessoas comentam que isso eu acho que é normal, né? Do próprio pensamento, da questão cultural que eles viviam, que os índios viviam, que eles não ficavam fixos no lugar só, né? Eles não tinham habitação. Então, imagino que isso era uma das dificuldades também, né? Para que eles fossem educados. Porque, imagina, chega lá o jesuíta, dá a formação, sei lá, 3 meses depois, o sujeito não está mais presente lá. Então, tinha todas essas questões que apareciam que impossibilitavam a formação sadia por parte dos jesuítas. Exato, né? Acho que o próprio Vieira, né, eu acho que era um comum dos missionários, né? Relatar isso. Eles tiveram dificuldade para poder perceber essas questões ou perceberam rapidamente? Perceberam que havia uma mobilidade daquelas tribos, né? Daqueles povos. Chegava num lugar, exatamente isso. Há vários relatos disso. Chegava num lugar e cadê o pessoal que estava aqui antes? Né? E aí esse pessoal às vezes voltava para o paganismo e também exatamente isso, né? Por falta de um contato frequente com o missionário, né? Por isso que os aldeamentos foram tão úteis nesse ponto, porque estabilizavam. E a estabilidade local, né, isso aí é sabido, traz uma estabilidade da vida, né? O nomadismo é muito instável, né? Mas justamente nesses aldeamentos, essa estabilidade permitia um trabalho mais estável também,
né? E produção cultural, né? Então, os jesuítas ensinavam teatro, música Uhum. para esses índios, especialmente o trabalho com a juventude, né? Com jovens, crianças e jovens, porque eram mais maleáveis, né? Os adultos estavam tão entranhados nos seus costumes, né? Pagãos, que era mais difícil, né? Tirá-los ali daquela vivência. Inclusive, tem umas histórias de uns missionários, acho que dessa vez não no Brasil, mas na África. Se alguém se interessar, depois eu posso referenciar melhor essa história, mas que se conta de um missionário que trabalhou muitos anos lá catequizando uma região na África, e aí, no final lá, tinha uma senhorinha morrendo, uma daquelas tribos africanas, e o padre vai lá dar extrema-unção para ela e fala: a senhora agora está na beira da morte, né? O que é que a senhora gostaria? O que é que a senhora vê, como é que a senhora vê a vida, assim? Ela fala: olha, muito obrigado, viu, padre, por tudo e tal. Agora, uma coisa que eu queria, assim, antes de morrer, era chupar um ossinho. Um ossinho tutaninho assim. Ou seja, já fazia décadas que ela tinha, que ela era de um grupo canibal, né? E aí fazia décadas, mas não saiu dela, né? Essa Então, você não contou da outra vez. Tá guardando aí pra se desse errado, se né? desse errado já tem outra história, né? Pois é, fica, né, esses costumes, é difícil ter esses costumes. E daí que os jesuítas, eles tinham uma certa plasticidade pastoral, né? Os jesuítas, eles se adaptavam àquele povo que ele estava Uhum. indo conhecer, né? Os jesuítas, falando outra vez, né, de que eles iam para a Índia, para a China, e você encontrava lá uma figura religiosa shintoísta e era um jesuíta, lá de cabelo grande, de roupa laranja lá, e eu não conheço as vestimentas, mas os cronistas descrevem que chegou lá e olha os nativos, e de repente o sujeito falando português. Mas quem é que você sabe falar português? Não, eu sou jesuíta, né? Porque eles viam aquilo como uma maneira de encontrar aquela cultura. Então, entender aquelas culturas novas que estavam aparecendo e pensar em estratégias para alcançá-las é uma coisa bastante do pensamento moderno, né, da época, essa dinâmica da época moderna que E os jesuítas militar também, né? encararam. E militar, digamos, entender o inimigo, mutatis mutandis, né? Entendê-lo para vencê-lo, né? Então, tem a ver com o carisma jesuíta, exatamente. E claro, as outras ordens religiosas também tinham a sua maneira, mas eu acho que, como carisma, acho que é específico da ordem jesuíta. Eles são mais pastorais do que dogmáticos, ou eles se adaptam às circunstâncias para poder salvar aquela alma, né? Porque o objetivo é esse, né? Não abdicar dos princípios, mas acho que tem essa frase, algum autor já disse em algum momento, não lembro quem, que a igreja é intolerante nos princípios, mas tolerante na prática, né? Acho que eles aplicaram isso como ninguém, não? Isso, acredito que sim, né? O que nem sempre era muito bem visto pelos seus companheiros missionários, né? Os jesuítas tinham certas práticas, né, de usar chocalho no pé para rezar missa, por exemplo, né? Ou rezar missa à noite, que não se era permitido, justamente para tentar aproximar a cultura católica, as práticas católicas das práticas pagãs naquilo que era legítimo, né? Ou que os jesuítas viam como legítimo que, por exemplo, outros padres não viam. Achavam que eram certos abusos, né? O primeiro bispo do Brasil, o bispo Sardinha, achava que era um abuso, por exemplo, né? Usar esse chocalho no pé. É assim, uma pessoa que olha assim de fora é meio estranho mesmo. Bom, aqui, enfim, essa questão foi Não, muito mas no disputada. contexto Eu você não sei, eu não sei julgar. eu acho que pelo contexto você chega numa terra que não é sua, né? Tem as pessoas lá com aqueles problemas todos, você percebe aquilo, né? Acho que é um pouco, é difícil, né, tratar a situação e Com certeza, com certeza. É, aí são sim, mas você questões. estava dizendo do bispo Sardinha. Então, era essa disputa, né? Até que ponto era legítima essas adaptações, né? O fato é que dava certo, né? E que o que tinha conhecimento não eram adaptações que abdicavam da fé Uhum. e nem tornavam o culto indecente, Sim, né? sim, sim. Não mexia na dignidade indigno, absolutamente. Mas Mas alguns não eram coisas compreendiam isso. diferentes, eram coisas diferentes. E aí o bispo Sardinha é um desses que vai brigar com os jesuítas, como o do clero secular, né? Um bispo lá era o superior, tinha autoridade, embora uma autoridade
não direta sobre os jesuítas que obedeciam ao generalato, né, territorial. mas territorial. Então, brigava com os jesuítas por essas concessões que eles faziam, né? E aí foi uma dessas ocasiões, os jesuítas se queixaram junto à coroa, e aí o rei mandou chamar o bispo, e ele foi viajar, e aí aconteceu o fatídico caso que ele naufragou, né, e acabou sendo resgatado pelos índios caetés, que não estavam muito interessados em salvá-los, a não ser para se alimentar deles. Cara, canibais. Eram canibais. Então, O bicho sardinha virou a sardinha. o bicho sardinha foi enlatado e comido. Mas pegaram todos e acolheram todos e deram comida e todo mundo muito bem tratado, né? Só que aí começaram a devorar as pessoas e todo mundo começou a fugir. Foi de surpresa. Foi de surpresa. Nossa. O bispo Sardinha, diz as crônicas, conseguiu fugir chegar até a praia. Ah, sim. Foi, atravessou lá. Teve gente que foi atravessar o rio, não conseguiu, morreu e tal. E disse que o bispo Sardinha foi o último, chegou até a praia, se ajoelhou, e aí o bispo o índio com o tacape partiu a cabeça dele em dois e levou lá. Não, isso Né? acho que durante a Segunda Guerra, certamente você sabe mais sobre isso, mas durante a Segunda Guerra eu acho que se conta que alguns batalhões chegaram a fazer essa tática de, olha, não, vem pra cá, tá tudo muito bem aqui, vai ter alimento, vai ter não sei o quê. Chama a pessoa fica naquele conforto, o psicológico da pessoa começa a achar, não, eles são nossos amigos, né? E depois vai e ataca a pessoa. É como que o terror por dentro, né? Do psicológico da pessoa. É impressionante, impressionante. Um pouco desleal. Bem malvado também. Bem malvado. Bem malvado. E como é que era a relação dos jesuítas com a coroa portuguesa? Eles tinham alguns privilégios? Como é que era essa relação? Os jesuítas eram como se fosse o braço religioso da coroa, né? Quase como que funcionários públicos da coroa. Então, eles sempre estavam defendendo os interesses, porque de maneira geral, afora alguns percalços que há, mas de maneira geral havia um alinhamento entre jesuítas, coroa e Roma. Né? Estavam alinhados. Roma sempre chancelava o que o rei pedia, né? Embora a criação da Inquisição tenha sido um pouco controversa, o rei exigiu do Papa, né, a fundação da Inquisição, mas de maneira geral havia esse alinhamento. E os jesuítas estavam como defensores da coroa portuguesa e do Papa, né, porque Sim. eles estavam concordes. E agiam sempre com a anuência da coroa portuguesa, especificamente o Vieira, né? O Vieira que caiu nas graças do Dom João IV. Como é que ele conheceu o Dom João IV? Ele estava a princípio, o Dom João IV ele começa a reinar em 1640, quando acaba a União Ibérica, né? Ou seja, acaba o governo que havia de Espanha sobre Portugal, e aí o primeiro rei, depois da restauração, foi o Dom João IV. E o padre Antônio Vieira ele estava em Salvador. E aí um dos fidalgos lá que vivia lá, que era o conde de Montalvão, pede para o filho dele ir em seu lugar jurar fidelidade ao Dom João IV. E normalmente se andava com a corte, né, um fidalgo, então ele convidou o Vieira, que era uma figura já proeminente, para ir junto com ele. E aí, bom, eles vão para Portugal. Vieira, inclusive, encontra uma outra figura, que era o Simão de Vasconcelos, um grande historiador da Ordem da Companhia de Jesus. Escreveu um trabalho excelente, uma história da companhia. Assim. Ele chegou a escrever sobre o padre Antônio Vieira? Sim, o Samuel Vasconcelos, sim. E eles vão para Portugal, né? Mas quando não conseguem aportar em Lisboa e aportam em uma cidade próxima, e lá os Montalvão, que era a família do conde, Sim. não eram bem vistos porque naquela região eles haviam apoiado os Filipes de Espanha e não a restauração portuguesa. E aí eles são todos presos, o Vieira, inclusive, é preso lá. E só é solto porque o governador vai apaziguar e conversa com os moradores, mas queriam quase matá-los. E leva ele então para o rei, o conde jura fidelidade para o Dom João IV, e o Vieira conhece finalmente o rei. E ali o João Lúcio de Azevedo, que é um dos biógrafos do Vieira, fala que houve uma amizade que durou a vida toda. Naquele momento, um laço ali que foi para sempre, né? O rei da Reconquista. Isso, da restauração. Como se deu essa restauração portuguesa? Aí, bom,
os Filipe já estavam, né? As dinastias filipinas já estavam governando desde 1680, de 1580, né? Tá. 1580 a 1640. Tem a ver com os Avis, né? Com a restauração da dinastia de Avis, né? Não tenho todos os detalhes agora na memória, mas o Dom João IV ele é aclamado não sem alguma resistência por parte dos espanhóis. Então havia algumas disputas ali pela, pela fronteira, mas ele consegue ser aclamado, consegue expulsar os espanhóis, mas a sombra de Espanha continua sobre Portugal naquele momento, né? E vai ser e essa ameaça espanhola nas fronteiras, inclusive, vai ser decisiva para os portugueses buscarem firmar uma paz com os holandeses que até então estavam invadindo o território, né? Mas tem a ver com a dinastia de Avisa, enfim, com essa restauração. Tá. Você chegou a comentar um pouco sobre o pai Antônio Vieira, mas agora entrando propriamente, né, na história dele. Quem é o pai Antônio Vieira, né? Porque nós conhecemos, normalmente se conhece ele pelos sermões, né, os sermões da Epifania, da Sexagésima, enfim. Normalmente ele é conhecido pelos sermões, mas ele também escreveu cartas, foi um grande diplomata, né? Tratou várias questões, né, do Império pessoalmente. Tem escritos proféticos, enfim. Quem é o pai Antônio Vieira, além dos sermões que normalmente se comentam? O Padre Vieira foi uma figura emblemática do seu tempo, né? Ele é literalmente o homem do seu século, porque ele viveu o século XVII inteiro. Ele nasceu em 1608 e morreu em 1697. Então, até para a época, ele teve uma vida extremamente longeva, Na né? época, as pessoas viviam o quê? No máximo 60 anos? Né? Com certeza, o caso do Vieira foi um caso excepcional, né? E ele, bom, ele nasceu em Portugal, mas veio com a família dele. O pai dele era notário de tribunal, enfim. Há discussão sobre exatamente qual era a natureza do trabalho do pai dele, mas ele veio para trabalhar nos tribunais aqui de Salvador. E o Vieira veio junto, passou a estudar então no Colégio Jesuíta de Salvador, né? E ele se encanta com a ordem jesuíta e descobre a sua vocação ali e vai e ingressa na ordem, né? Pede para ingressar, torna-se noviço, mas ele não aprendia muito, ele tinha essa dificuldade de estudo, que era um grande problema, né? Afinal, uma ordem tão que prezava tanto pela vida intelectual, pelo estudo, né? Ter um candidato ali que não aprendia tanto era uma dificuldade, né? Isso era motivo de grande tristeza, era uma tribulação que passava, né? O Vieira não aprender, me faz lembrar inclusive as histórias do Cura d'Ars, né? O São João Maria Vianney, né? Um pouco parecido. Mas o Padre Antônio Vieira, então, ele tem um momento que o André de Barros, que é um biógrafo dele, conta que é o estalo do Vieira. Ele vai rezar uma imagem de Nossa Senhora das Maravilhas, que é a imagem que até hoje está lá no Museu de Arte Sacra de Salvador. E ele tem uma dor de cabeça terrível, que acompanha ele o dia inteiro, e quando ele passa essa dor de cabeça dele, ele aprendeu tudo. E ele começa a disputar com seus colegas e de uma maneira, com uma retórica impressionante, que os superiores acharam incrível, que aquele sujeito, aquele aluno, né, aquele candidato que era tão, assim, medíocre no sentido de não se destacava tanto, já falava com tanta propriedade. E aí isso ele foi galgando fama, né? Devido à sua grande inteligência, chegou a ensinar aqui em Olinda, né? Retórica no seminário de Olinda, né? Foi superior de certa região aqui do colégio, né? Tinha funções no colégio, mesmo com poucos anos de padre. Então ele começou devido ao seu engenho, devido à sua inteligência, ele começou a se tornar uma pessoa muito conhecida aqui do Brasil, né? E ele vai estar, por exemplo, em Salvador em 1624, na tentativa de invasão dos holandeses a Salvador. E ele vai ver de perto, ele estava no meio do seu noviciado, ele vai ver de perto os horrores ali daquelas invasões da guerra, vai fugir de Salvador, inclusive, interromper os seus estudos. E depois vai ver, claro, a invasão a Pernambuco em 1630, né? Então ele vai
ele vai estar presente aqui no Brasil durante toda aquela questão das guerras de Holanda contra Espanha, né? Porque a Holanda começa a invadir o Brasil porque o Brasil era parte da União Ibérica, Uhum. né? Então, os holandeses inimigos de Espanha invadem os territórios que pertenciam à Espanha, principalmente os que são de Portugal, que pertencia à Espanha, né? Inclusive o Charles Boxer, o historiador que escreveu Império Marítimo Português, diz que eles invadiram muito mais as conquistas portuguesas do que as espanholas. Não explica muitas causas, mas foi como se deu, né? Invadem aqui no Brasil, invadem na costa da África, invadem lá o Oriente, tentam tomar Goa, mas acho que Goa consegue resistir. E aqui no Brasil eles tomam uma parte considerável do território, que era Pernambuco, a capitania das capitanias mais ricas, né? Que é a mais rica da sua época, pela questão da cana-de-açúcar. E territorialmente era Era bem grande. vasto também. Eles tomam Pernambuco e tomam outras partes ali, chega até o Maranhão, né? E, e eles ocupam aquele lugar, essa região muito grande, e isso é um problema para Portugal, né? E o Vieira está vendo tudo isso. Em 1640, quando os holandeses tentam tomar Salvador, o Vieira está lá e então ele pronuncia o seu grande sermão, né, o sermão para o bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, que é um dos objetos do meu estudo, né, da minha pesquisa, e fala contra os holandeses, pede a Deus que intervenha, né, e dê vitória aos portugueses, e aí é quando acontece a restauração, efetivamente, em 1640. E acontece toda aquela questão do Conde de Montalvão, que o envia, e isso é importante porque o Vieira não voltou mais, ficou pelo menos mais de 10 anos lá em Portugal, trabalhando junto com o rei. O rei gosta tanto dele que diz, olha, você tem que ficar aqui sendo meu conselheiro, meu confessor, meu conselheiro, e ele se torna quase como um funcionário régio mesmo, né? Enviado para as cortes europeias para os mais diversos fins, né? Então ele é enviado a Roma para lidar com o Papa, ele é enviado para os Países Baixos para negociar, né, a paz. Agora que Portugal havia sido restaurado, não interessava mais a coroa portuguesa manter guerra com Holanda, já que a Holanda era inimiga de Espanha, né? E aí manter guerra com Holanda seria manter guerra com Holanda e com Espanha, era melhor firmar a paz, né? E o Vieira trabalhou com isso junto com outros diplomatas, ele foi aos Países Baixos, né? E dizem os cronistas, dizem os historiadores, né? O Francisco Lisboa, ia sem batina, porque seria melhor recebido naqueles países protestantes, né? Acho que se ele fosse de Batinha, seria morto. É, quizá Mas tivesse, diplomaticamente, tivesse no salvo-conduto contexto ali. de diplomacia, né? Mas com certeza ele seria visto com olhos não muito bons se ele tivesse de batina, porque ele estaria representando ali. Mas, bem, era o que ele era, né? Essa era uma das críticas que se fazia dentro da Companhia de Jesus sobre a figura do Vieira, né? Ele era um sacerdote. Ele era maleável nesse quesito. Então ele se envolvia muito em questões políticas, às vezes até em detrimento do seu ofício sacerdotal, no sentido de que ele estava disposto, inclusive, a deixar a batina por uma questão política. Aí eram críticas que ele recebia dos seus companheiros da companhia. Mas na época havia esse pensamento de que o sacerdote devia ter uma ação um tanto ativa na política, não? Os jesuítas especificamente sim, né? Eles estavam imersos na política, né? Com certeza. Mas o Vieira é mais que todos, provavelmente. E por ser o preferido do rei também, aí que alguns olhos olhavam com maldade, né? Algumas coisas. Mas isso também deu problema para eles, porque nessas conversas com os cortesãos ali dos Países Baixos, daquelas cortes europeias, ele entrou em contato com muitos judeus, né? E com rabinos, né? E aí, isso aí estava se tornando, estava desgastando a sua imagem diante da Inquisição, da Companhia e da Inquisição, Também. né? Porque havia um grande problema com os cristãos novos, porque não se sabia quem havia se convertido do judaísmo verdadeiramente se tornado cristão ou quem era cripto-judeu, né?
quem se convertia e mantinha algumas práticas judaizantes. E então havia um grande problema ali em relação a esses cripto-judeus. E o Vieira sempre foi uma voz que falou em favor dos cristãos novos e às vezes até em favor dos judeus, né? Circunstancialmente. Então, ele era meio visto como uma espécie de aliado dos judeus, os judaizantes. Isso pesou muito para depois as condenações dele pela Inquisição. Mas ele passou uma segunda fase da sua vida, depois que ele vai para Portugal, 1640, acho que até mais ou menos 1660, por volta dessa década, ele fica em Portugal lá, né? Trabalhando, né? Junto com o rei, sendo um capelão real, né? Pregando na capelania, vai a Roma, executa missões secretas também, porque o, havia uma conversa com a Espanha, por exemplo, tem esse caso que havia conversa com a Espanha, e só que então o Vieira, deixa eu me lembrar agora, o Vieira ele vai tentar arranjar um casamento de um português, de um príncipe português com uma princesa, eu acho que era do reino de Andaluzia, alguma coisa assim. Puxa, mas era de um dos reinos espanhóis. E aí ele vai para Roma para tentar arranjar esse casamento. Só que por trás disso, de maneira assim oculta, ele estava trabalhando pela sublevação daquele reino em relação à coroa espanhola. Então ele estava como agente duplo ali, né? E ele usou a desculpa de ir lá ver o Papa para poder articular tanto o casamento para todo mundo ver, quanto a sublevação. Agora me falha a memória se é exatamente Andaluzia ou se é algum outro reino. O fato é que o diplomata, o embaixador da Espanha, descobre essas articulações e fala para o Papa que se não expulsar o Vieira de Roma, ele vai matá-lo. E aí o Papa aconselha que o Vieira, vivamente aconselha que o Vieira volte para Portugal e ele volta sem conseguir fechar os acordos dele, mas isso mostra como ele estava ali imerso na política, a ponto da Companhia de Jesus dizer, basta, o senhor precisa voltar. Aí ele volta para o Brasil, no caso. Ele posterga um tempo, e aí é uma história curiosa, porque isso é o Lisboa falando, né? Porque é o seguinte, o Vieira não queria voltar, ele queria ficar lá em Portugal. Então, ele meio que ele faz um artifício, ele diz, ele escreve para o superior da companhia dele, ele pega as malas dele, vai embarcar no navio, no barco, só que ao mesmo tempo ele faz o rei saber que ele está indo embora, e o rei não queria que ele fosse embora. Então, ele meio que ele quer ficar, o rei quer que ele fique e o superior da companhia quer que ele vá. Só que ele tem que fingir que ele quer ir. Então, ele escreve uma carta sobre um drama. Nossa, mas eu preciso ir, mas o rei me convoca. Ele não pode saber. E ele tá indo lá, assim, bem devagarzinho para dar tempo do... E aí o rei descobre que ele tá embarcando e manda um núncio lá buscar o Vieira. Fala, traz o Vieira de volta. E aí o Francisco de Boa fala que ele suspirou, ai, graças a Deus. Mas não pode, então ele escreve pro superior dele dizendo, olha, mas foi uma pena, infelizmente, não consegui ir. Enfim, tem uma história que é até cômica sobre essa ida, porque ele vai, aí ele desembarca na Ilha da Madeira. Aí lá na Ilha da Madeira ele tem que pegar outro barco, mas não dá tempo porque o funcionário Regis descobre. Enfim, ele demora um tempão para conseguir voltar para o Brasil. Aí uma hora ele se dá por rendido, ele sofre até um acidente, cai da escada e fica doente, não consegue viajar. E depois de tudo isso ele finalmente volta para o Brasil e volta meio chateado porque ele já tinha se acostumado com aquela vida política. E imagine, né? Esse que era a grande entrega que faziam os portugueses de maneira geral, mas os jesuítas, né, os padres, de deixar todo o conforto de Portugal e ir para aquele lugar inóspito, né, no meio do mato, muitas vezes, né, com condições que, para nada, se assemelhavam com as cortes portuguesas, com os palácios portugueses. Né? Então, Vieira estava acostumado com isso. E lamenta muito, mas fica lá meio cabisbaixo, mas vai trabalhar. Então, ele diz assim, olha, tem que fazer, é isso aí, tenho que fazer o meu serviço e vai trabalhar nas missões. E aí começa a terceira parte da vida dele, que é o Vieira missionário, né? E aí ele efetivamente vai para o Maranhão e trabalha e converte muitos índios, sobe, tem lugares que os moradores têm medo de subir, ele fala, não, vamos lá, pega uma canoa lá e sobe, me conversa com os índios. Quando ele volta
para o Brasil. Isso em que época, mais ou menos? Na década de 50 a 60 do século XVII. Os jesuítas permaneceram aqui normalmente. Isso, eles Ele estavam aqui. foi, o rei gostou dele, os dois foram como que surgiu uma simpatia mútua, ele ficou por lá e ele foi fazendo um trabalho para a coroa. Mas quando ele retorna, ele não encontra a situação, imagino, do mesmo modo como ele saiu, né? Tiveram algumas mudanças, né? Certamente, sei lá, os franciscanos tiveram atuação por aqui, os dominicanos, como é que foi essa chegada dele e perceber um ambiente novo? Havia outros religiosos também, né? Os franciscanos, sobretudo, dominicanos não muito. Nunca houve uma, que eu tenha conhecimento, aqui no Brasil, uma vinda assim, nessa época do Brasil colônia, de dominicanos. Deve ter havido algum outro que tenha vindo, né? Mas o Vieira encontra aqui no Maranhão os mercedários, curiosamente. Quando ele volta, aquela ordem Nossa Senhora das Mercês, né? Que é uma ordem medieval, inclusive. Mas estão por aqui. Mas o principal que o Vieira vai encontrar aqui é a situação cada vez mais degradada da relação entre os moradores e os índios. Porque os moradores querem continuar com aquele projeto de escravizar os índios, e o Vieira vai falar muito contra isso. E os jesuítas vão lutar muito contra isso. Isso vai indispor profundamente. Sempre foi difícil essa relação, né? Desde do padre Manuel da Nóbrega. Mas com o Vieira a coisa vai ficar pior. E lá no Maranhão é que a situação vai se degradar muito, porque aí eles tem uma fome, tem uma dificuldade financeira muito grande que os moradores enfrentam, e eles atribuem isso à falta de mão de obra dos índios. E o Vieira continua denunciando, ele diz: isso é a culpa dos seus pecados. Ele fala isso no sermão de Santo Antônio aos Peixes, né? Ele comentando o sermão de Santo Antônio aos Peixes. E fala do problema da corrupção, né? Dos funcionários que desobedeciam às ordens régias e capturavam os índios sem razão justa, né? Sem a guerra justa. Aí ele passa mais um período aqui no Brasil. Ele fica até que ele é expulso. Os jesuítas, de maneira especial, são expulsos do Brasil, né? Do Maranhão. A expulsão dos jesuítas do Maranhão. Essa expulsão? A situação por causa dessa questão dos indígenas, foi se degradando, né? Piorou para o Vieira porque ele se correspondia com o bispo do Japão, e aí numa dessas correspondências ele falou muito mal de um monte de gente lá do Maranhão, e essas cartas foram circuladas, alguém pegou a carta, leu e circulou para todo mundo, e aí os moradores lá fizeram um grande protesto e arrancaram os padres da casa mesmo, foi violento, entraram nas casas, nos colégios, arrancaram os padres, né? O Vieira ficou sabendo que isso aconteceu, fugiu pro Pará, mas chegando lá no Pará, disseram logo para ele: ó, é melhor você ir embora daqui, porque as notícias estão chegando aqui já e o pessoal tá ficando empolvoroso também. A população E aí, mesmo a foi se população. juntando e expulsando. Insuflado pelos funcionários, Sim, claro. que também disseram que não podiam controlar a situação. Sim, Mas os sim. colonistas falam que eles mesmos disseram: não podemos, mas levaram presos os padres. Nossa. E é quando o Vieira volta, acho que em 1662, o Vieira volta para Portugal, e lá ele dá o seu famoso sermão da Epifania. O que ele diz nesse sermão? O da Epifania, primeiro, ele fundamenta os princípios, digamos, teológicos e providenciais da missão portuguesa na América. Então ele diz: bom, Que tem a ver com os jesuítas, especificamente. absolutamente. Absolutamente, tem lugar principal. Ele é da Epifania, né? Ele pregou então no 6 de janeiro, e ele diz o seguinte, que assim como os 3 reis magos foram trazidos do longínquo e pagão Oriente para Nosso Senhor pela estrela, né? De Belém, e quando voltaram para o Oriente levaram o evangelho para os pagãos orientais, os novos 3 reis magos, os 3 reis magos do Ocidente, e esses eram Dom João I, que começou as navegações, o Dom Manuel, que na época do descobrimento do Brasil era ele o rei, né, que insuflou e que proporcionou as navegações do descobrimento. E o Dom João III, que foi um catolicíssimo, né, que, nossa, tem trabalhos belíssimos sobre as festas religiosas na época do Dom João III, porque festa de Corpus Christi em Portugal era uma coisa que assim, parava o mundo, né? E ele, inclusive ele que foi responsável, ele investiu tanto em construção de igreja que tem um estilo próprio, joanino. O barroco joanino é por causa dele, né?
E aí o Vieira atribuía muito do papel da prosperidade da igreja ao Sim. Dom João III. Então, esses três eram os três reis, os novos reis magos, né? Que não do Oriente, mas do Ocidente, vinham para levar Nosso Senhor à gentilidade. E esses reis magos eram guiados por uma estrela que era a Companhia de Jesus. Né? Então, a companhia tinha E o Vieira papel. era um dos arautos da companhia. É, sim, com certeza. Com certeza. Né? Então, era o papel. A Providência havia escolhido Portugal para levar a fé católica para o mundo inteiro, especificamente para o Novo Mundo, para a América, né? E os jesuítas tinham um papel assim, necessário nessa catequização. E ele diz isso, ele fundamenta isso, e depois ele diz, mas esse trabalho maravilhoso para o qual Deus escolheu Portugal desde a sua fundação está sendo atrapalhado pelos moradores que não permitem que os jesuítas catequizem os índios, e pior, que acabam de nos expulsar do Maranhão, né? E por causa disso, e aí é Vieira, é poético, né? É retórico, e aí ele mostra a situação assim desoladora. Os doentes estão morrendo sem sacramentos, os jovens não se confessam mais, não há alimento espiritual, não há quem celebre missa, né? Porque todos os padres foram expulsos. Então ele pinta um cenário apocalíptico lá no Como se não Maranhão. tivesse nenhum franciscano por aqui, nada. Ele, especificamente do Maranhão, né? Sem os padres jesuítas, ele fala que o Maranhão afundou, acabou. É verdade que a presença dos jesuítas era maior do que as outras ordens religiosas, Sim. mas havia. E aí ele comove, né? Na época, a regente era a Dona Luísa, a mãe do Dom Afonso, né? Que era pequenino e ainda não podia assumir, e ela quer mandar um exército para acompanhar o Vieira de volta para retomar o Maranhão. É dissuadida pelos seus conselheiros para não causar Sim. um problema maior, e ele volta com indultos e recomendações da coroa para retomar, né, as diretrizes da coroa portuguesa no Maranhão. Né? Volta quase como um plenipotenciário. Ele volta contente, né? E com muito poder, imagina. Então, com muito poder. E consegue realmente retomar as missões lá no Maranhão. Tá. Mas depois ele chega novamente e voltar para Portugal, né? Ele volta ainda para Portugal, ainda sobre essa questão dos indígenas, porque não se resolveu completamente, ele ainda volta para conseguir alguns favores do rei ainda, né? Mas quando volta, o Dom João III já tem morrido, ele já não era tão querido assim pelo rei, né? Como é que era a relação dele com as outras ordens? Você havia comentado na outra conversa que nós tivemos da relação dele com os dominicanos, né? Que havia algumas alfinetadas. Como é que era isso aí? Justamente nessa volta que ele faz, Após a restauração do Maranhão, ele volta para Portugal e tem essas questões. isso, né? Ele vê que o lugar que ele ocupava de grande pregador havia sido perdido, né? Ele não tinha mais o favor do rei, o rei já tinha morrido. Ele não era mais aquele grande pregador conhecido, então o Lisboa fala, né? No seu antijesuitismo, temos que dar o desconto da fala para o Lisboa que não gosta do Vieira, mas fala que ele ficou enciumado de ver os pregadores dominicanos prosperando lá em Portugal e ele, que havia sido o grande pregador, esquecido. E aí, bom, também tem outro aspecto. Ele prega o grande sermão da Sexagésima também, ele alfineta um monte de gente. Ele começa a falar, no sermão da Sexagésima, né, ele fala o problema da pregação do sermão é porque não se está sendo pregada a palavra de Deus. Mas os pregadores estão preocupados com os grandes estilos barrocos, não sei o quê, e não estão preocupados com a pregação da palavra de Deus. E é por isso que a semente é a palavra do semeador. É por isso que a semente é infértil, né? É estéril. Nossa. Ele diz, estão preocupados, estão pregando outras coisas e não a palavra. E as pessoas, como reagiam a essas questões? Especificamente sobre a recepção, eu não sei se há uma pesquisa formal, né? Não conheço uma pesquisa que fale sobre como as pessoas recebiam os sermões. Agora, houve uma disputa específica entre Vieira e os dominicanos em Lisboa, nessa segunda volta dele, e que ficou registrado, né? Porque aí, isso eu acho que quem fala é João Lúcio Azevedo, um dos maiores biógrafos do Vieira. Tá. E aí ele conta que ele foi para lá e pregou e falou, olha, esses dominicanos
Não, ele não falou esses dominicanos. Certos pregadores Sim. não estão pregando nada, é vazia, a pregação vazia. E é engraçado que eu acho que o próprio João Lúcio Azevedo, ele concorda com o Vieira, ele bota, vamos ver aqui um exceto do padre, de um padre dominicano da época, e bota um sermão lá, o negócio é bem ruim mesmo. E aí ele parece concordar com o Vieira. É, É muito técnico, o sermão dominicano na época? porque não é exatamente o sermão dos dominicanos, mas é porque como havia a questão da retórica barroca, do cultismo, não o ocultismo, cultismo, né, Sim, que sim. é um desses elementos barrocos, que era aquela valorização da imagem, né, Os símbolos, né? dos As alegorias, símbolos. tudo E isso. aí é verdade que o barroco, de maneira geral, usa isso, mas os cultistas tinham uma linguagem muito mais, assim, fechada. Muitas vezes, esse apreço pela forma acabava criando um discurso obscuro. E isso era uma desvalorização daquilo que estava sendo dito em favor das formas com que Entendi. dizer, né? E às vezes eram comparações poéticas, mas que não queriam dizer muita coisa, né? E parecia ser o caso desses adversários dominicanos do Vieira. Ele, então, alfineta lá, e isso causa uma comoção. Eu falei, quem que é esse padre que vem lá do Brasil e quer brigar com a gente aqui? E eles respondem, né? Começam a criticar também veladamente o Vieira. Tudo isso nos sermões. Era uma disputa de púlpitos, uma guerra de púlpitos, né? Claro que as divergências não eram teológicas, né? A fé era a mesma, mas eles divergiam, dizer, olha, esse sermão não é muito bom, essa Na época não tinha pregação. internet e fazia no púlpito. Não tinha televisão, então a diversão. Inclusive, aí sim, o João Lúcio Azevedo fala das pessoas animadas, esperando domingo para ver o que é que o Vieira vai responder daquilo. Né? E uma dessas histórias é que o padre estava pregando lá sobre Santo Tomás de Aquino e falando o portento que era Santo Tomás, a inteligência de Santo Tomás, e dizem que o Vieira falou assim: olha, realmente, Santo Tomás, assim, a boca miúda, né? Ouvindo o sermão, Santo Tomás realmente muito inteligente, muito engenhoso, tão inteligente, e toda a inteligência ficou para Santo Tomás e faltou para os dominicanos. Ele criticava com a acidez dele, né? É claro que essa é uma anedota, né? Ninguém sabe se ele realmente É tinha falado uma isso. crítica, assim, bem refinada, né? Exato. Né? O Vieira, o de São Tomás ficou com toda a inteligência, faltou distribuir para o resto dos dominicanos. Mas ficou essa disputa, acabou porque o Vieira esnobou todo mundo, falou, não vou responder mais isso não. Aí ficou aquela tensão, as pessoas, todo mundo foi esperar até o fim do sermão e o Vieira não falou nada e acabou a Uhum. disputa ali, né? Mas essa batalha de púlpitos, ela também saía do púlpito, né? E aí a coisa ficava mais séria, que era a questão da Inquisição, Sim. né? Então, Ele foi chamado pela Inquisição, né? Como é que deu foi esse preso pela processo? Foi Inquisição, preso foi também. preso, né? Porque ele se envolveu, ele já tinha a sua imagem vinculada aos dos judeus, né? De maneira negativa, Em aos razão dos escritores contatos que judeus, ele chegou a ter com pessoalmente, por rabinos, flexibilização de algumas coisas. isso. Com pedido, na época que era político, né, Dom João III, pedia. Ele propôs muitas reformas econômicas, né? A criação de companhias de comércio no Brasil, e inclusive propunha que o rei maneirasse no trato com os judeus e com os cristãos novos, que Socorrer a eram, que questão eram, que eram financeira. exatamente, que atraísse para Portugal o investimento dessas pessoas que sempre, curiosamente, sempre tiveram prosperidade econômica, né? Apesar de todos os pesares, sempre foram muito prósperos economicamente. E aí ele já tinha uma imagem desgastada nessa questão do seu suposto judaísmo, né, ou doutrina judaizante, mas que foi agravada porque ele era um milenarista e um sebastianista, Uhum. né? Então, tem um problema lá que aquelas cartas que vazaram do bispo do Japão, vazou também uma carta que ele escreve para esse bispo do Japão sobre o futuro de Portugal, sobre a volta do Dom Sebastião, que já era na pessoa do Dom João III, do Dom João IV. Como é que é essa questão do sebastianismo? É, o Vieira, ele era, talvez podemos dizer, um neo-sebastianista, né? Alguns autores dizem que ele era um joanista, que ele via... O sebastianismo é essa doutrina de que o rei Dom Sebastião, aquele que havia se perdido na Batalha da Alcácer-Quibir, e que deu origem à crise dinástica que Sim. criou a União Ibérica, né? Uhum. Esse rei, ele então desapareceu na batalha, né? Que inclusive o Bento Teixeira, que é um escritor que escreveu
a Prosopopeia, que é uma história sobre o Escoelho, né, o Jerônimo de Albuquerque, que era um fidalgo aqui de Pernambuco, e conta como esse fidalgo ele foi para lá, para a guerra de Alcácer-Quibir, lutar ao lado do Dom Sebastião, e que o barco afundou, então que é a famosa nau catarineta, né, que depois virou história em Portugal da nau catarineta, e ele vai para lá. E aí o Jerônimo de Albuquerque, ele está no meio da batalha ao lado do Dom Sebastião, e o cavalo do Dom Sebastião é ferido. E o Jerônimo de Albuquerque dá o seu cavalo para ele, né? E aí, claro, que as pessoas já disseram que o cavalo que o Dom Sebastião sumiu é pernambucano. Ah, Porque, porque veio junto com o Dom nossa, Jerônimo tem de essa Albuquerque também? aí, Quando ele voltar, ele vai voltar no cavalo pernambucano. E aí, e aí Vai sair de Pernambuco, né? Em direção Bom, a nós tivemos, Portugal. nós tivemos aqui, né? A Pedra Encantada, né? A história da Pedra Encantada foi isso. Foi que havia essa pedra lá aqui no interior de Pernambuco, acho que é da Paraíba. Esse sujeito que falou lá, quem conta. Bem, essa história aconteceu no século XIX, uma história impressionante. E o Ariano Suassuna escreveu um romance, que é o Romance da Pedra do Reino. Ah, é disso. É sobre isso, sobre a Pedra Encantada, que era um sujeito que ele queria se casar com a mulher, só que ele era pobre, a mulher era rica, e aí ele inventou que ele foi nessas pedras, essas formações rochosas que tem no interior, Sim. ele inventou que tinha lá, que é a Pedra Encantada, que o rei Dom Sebastião estava lá, e que ia voltar de lá. E aí ele começou a ficar famoso e tal, e ele aproveitou a fama dele para virar uma pessoa prestigiada na sociedade e casou com a mulher. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a ir nessa pedra para ver a Pedra Encantada. E o padre, na época, não me lembro se era o padre Biapina ou se não me lembro qual era o nome do padre, mas começou a dizer: olha, você tem que acabar com essa história, não dá. Isso aí você inventou, já conseguiu, casou com a mulher, agora deixa isso pra lá. Esse pessoal tá virando quase uma seita aí. E aí o cara realmente deixa pra lá a história e viaja com a mulher dele, vai embora, mas o irmão dele fica. Sim. E aí que a coisa fica ruim, porque o irmão dele começa a dizer, realmente aqui é a Pedra Encantada, o Dom Sebastião vai voltar, não sei o quê. Aí eles criam uma seita lá. Eles fazem casamentos lá, fazem voto de não tomar banho até que o Dom Sebastião volte. Exatamente. Essa loucura. Coroam o irmão desse sujeito como o Dom Sebastião, e a coisa fica pior porque o sujeito fala, olha, para desencantar a pedra, precisa de sangue. E aí eles começam a matar as pessoas lá. Quer dizer, eles começam a se matar para desencantar a pedra. Nossa. Aí gente começa a pular do alto, subir na pedra, com bebê, com criança pulava lá do Meu alto. Deus. É uma coisa horrível, a história da Pedra Encantada. E algumas pessoas até dizem, Isso tem a ver com o sebastianismo. com o E Sebastianismo. tudo isso nasceu com um sapateiro, foi com... Tudo isso nasceu lá atrás, é engraçado, né? A história da volta do Sebastião no século XIX, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste, tem a ver com o Bendito e o Sapateiro, lá em Portugal, no século XVI. Inacreditável. Inacreditável, é impressionante, né? E o Sebastião tem várias faces. Até hoje tem uma ilha que fala que o Dom Sebastião mora lá, enfim. Aqui, tudo Ele não aqui no tá preso na Brasil. torre, não? Aquela torre lá que fala que o Paulo VI está na torre, né? Na torre do Paulo VI, sei lá, daqui que o Dom Sebastião tá. Eu sei que até hoje ele tá para voltar e não chegou. Mas Aí, começa lá com esse sujeito que escreve umas poesias, esse sapateiro português escreve uma poesia sobre o desejado que voltará, e as pessoas atribuíram ao Dom Sebastião, e os autores falam que foi muito. O terreno era muito fértil, né? Porque Portugal, sob o domínio estrangeiro, uhum. o, Sim, sim. a nobreza até, de certa maneira, se conformou com a União Ibérica, mas a população não gostava, né? Tanto é que daí que vem tem um dito, né? De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Nossa. Né? Entre os portugueses se dizia por causa dessa rixa com a União Ibérica. E o Vieira tem esse pensamento que Dom João IV seria cumpriria a figura de Dom Sebastião. Ele Ele seria essa figura mítica que traria Portugal de volta a, um, a ter um papel importante na história, que foi dada pela Providência, por sinal. Isso. Por isso que por isso que se fala, às vezes, talvez de um neo-sebastianismo do Vieira, porque ele não dizia que o próprio Dom Sebastião ia voltar, né? Ele dizia que
quem personificava o Dom Sebastião era o Dom João IV, Uhum. né? Inclusive tem até umas histórias, porque havia, anterior à restauração, havia um príncipe e que estava para nascer, e o Vieira falou que ele que era o Dom Sebastião, só que ele bebezinho morreu. Aí o Vieira, para escapar dessa profecia que deu errado, né, falou que ele era o Dom Sebastião que tinha ido direto a resolver no céu a história de Portugal, por isso que ele morreu tão cedo, né? Ele foi direto pro céu. Então, é o Vieira profeta, né? É, O problema das profecias que ele fazia não era em razão de um significado espiritual que ele dava às passagens da Escritura ou a aplicação ao contexto de Portugal, a ação dos jesuítas, não, é uma questão mais profunda que isso, né? é, especificamente nos seus livros proféticos, né, que é a História do Futuro e Claves Profetaram, ele faz uma exegese bíblica, e não só nas cartas para o bispo do Japão também. Uma exegese bíblica literal, ou seja, ele diz o seguinte, que muitas coisas que foram ditas no Velho Testamento se referiam a Portugal e ao Brasil. Então, o Isaías, quando falava de gentes, os gentios, alguns povos lá que ele estava se referindo lá do Oriente Médio, ele estava falando, na verdade, dos índios de maneira literal. Então, não era um sentido acomodatício poético, Uhum. como ele faz um pouco com o Sermão da Epifania, não seus sermões de maneira geral, né? Mas, às vezes, ele ia um pouco além. E isso causou problemas, né? Então, era um milenarismo, era um sebastianismo, mesmo que mitigado, né? E eram essas interpretações exegeses literais que acarretaram para ele, junto com a sua grande fama, que com sua imagem desgastada com a questão dos judeus, acarretou um processo da Inquisição para ele. Ele acabou sendo preso, ficou um tempo preso, uns meses preso. Fez a sua defesa diante da Inquisição, mas foi condenado do mesmo jeito e quase que, dizem as más línguas, né, foi expulso da companhia, né? Essa Por conta da história questão judaica? por causa dessas questões, né? Porque ele acabou sendo uma figura, uma pessoa não grata lá em Portugal depois desse processo da Inquisição, né? Ninguém queria ter, ó, nosso eminente membro da nossa companhia vai ser processado pela Inquisição e preso. Mas ele chegou a ser preso, então. E ele ficou, não uma prisão mesmo, né? Mas ele ficou lá recluso num seminário, numa casa Uhum. religiosa jesuíta, impedido de exercer até alguns meses. Tá. Mas depois ele conseguiu a libertação. Foi É, inocentado. ele sai, a pena dele é mitigada, o próprio rei, o Dom João III, intervém nessa questão e consegue mitigar um pouco. Ele não conseguiu parar a condenação, o Sim, processo, porque o rei também não conseguiu sim, se claro. meter a mão na Inquisição, né? Que, por sua vez, era organizada pelos Foi os dominicanos, dominicanos. que já tinham uma certa desavença com o padre Vieira. É, sim. Embora a questão a batalha dos púlpitos, Sim, entre sim, outra aspas, questão à né? parte. E foi um pouco posterior da sua condenação, mas ele teve esse problema e ele consegue ir até o Papa e pedir ao Papa, inclusive, a anulação do seu processo. E ele consegue, inclusive, a dissolução do Tribunal da Inquisição, Em entendeu? Portugal. Então ele Ele chega volta, a ter cargos importantes também em Roma, né? ele passa um tempo em Roma, ele aprende italiano para pregar, Ele porque virou pregador papal? quando, não do Papa especificamente, mas quando sabem que ele está indo para Portugal, para ir para Roma, todo mundo vai, o general, né, o superior geral dos jesuítas vai lá, o geral jesuíta vai lá nas portas de Roma recebê-lo, é uma festa. Ele acabou de ser solto da Inquisição, ninguém tá nem aí, é uma festa. Todo mundo, o grande Vieira. Então a fama dele permanece, né? E ele vai para lá e querem que ele pregue em italiano. Ele fala, mas eu não sei italiano. Aí o pessoal, não, você tem que pregar em italiano. Ele passa os meses estudando e prega em italiano. Nossa, É. impressionante. E o próprio Papa fica encantado com ele também, né? E Impressionante. ele consegue a dissolução do tribunal da Inquisição, uma certa revanche, né? Embora o tribunal seja restaurado depois, né? Sim. Eu já ouvi dizer que os jesuítas têm prerrogativas para serem a pregadores do Papa. É verdade isso? Não sei ele dizer, pregadores do Papa especificamente, talvez, porque como eles tinham essa relação direta com o Papa, né? Por causa do quarto voto, mas eu não sei dizer. Eu sei que o Vieira pregou lá pro Papa, né? Mas não como pregador oficial, que eu me lembro agora, não. Tá. Bom,
Então, nós temos um pai Antônio Vieira que teve essa formação jesuíta, que prezava pelas letras, prezava pela retórica, prezava pelo cultivo do intelecto, e ao mesmo tempo muito prática, né? Muito pragmática, que se adaptava a certas circunstâncias para poder alcançar a salvação da alma daquele gentil, que se envolveu em várias questões religiosas, políticas, que viajou bastante o mundo, atuou bastante no Brasil, mas teve um importante papel na coroa portuguesa. Esse Padre Antônio Vieira que não é só importante nas questões das letras, né, nos sermões, mas também nas questões religiosas próprias do seu tempo, que viveu quase que o século inteiro, né, e que marcou a história do Brasil, né? Talvez seja a personagem mais importante na história do Brasil, não? Pelo menos nesse período né? Provavelmente, né? Provavelmente. É, é, ele era tão. Primeiro, assim, a gente divide as atribuições dele, né? Para a literatura, ele é o maior da língua portuguesa, para começar, né? E aí a disputa, né? Ele é nosso ou é dele, né? É nosso é do Brasil ou de Portugal? Ele viveu uma boa parte da vida aqui, a sua formação foi aqui, dizemos que é nosso. Sim. É, mas do ponto de vista literário, não há dúvida, né? O maior orador da língua portuguesa. Do ponto de vista político, também, assim, devia ter sido um dos maiores políticos ali de Portugal, né? O sujeito que tinha relação com o bispo do Japão, com o rabino dos Países Baixos, com o Papa e com o rei da Espanha e com os moradores aqui do Brasil, ele articulava o mundo inteiro, né? Só não tinha ligação com a Austrália porque não tinham descoberto ainda a Oceania. Mas é uma figura importante e é por isso, né, pelo seu portento, pela sua grandeza, por mais que tivesse envolvido com questões muito polêmicas, como o papel forte da doação de Pernambuco, que ele propôs que Pernambuco fosse dado para os portugueses, para os holandeses, né? Ele disse, entrega mesmo, não vale a pena recuperar Pernambuco, não, Por questão estratégica mesmo. estrategicamente, né? Falando. Ou ele se envolveu na questão de Palmares, por exemplo. Consultaram ele sobre o quilombo dos Ah, Palmares. foi? Foi, ele falou, destrói tudo. Ele falou. Então, e hoje as pessoas veem, polêmico, né? Uma figura polêmica, mas dentro da sua polêmica, André de Barros, o historiador, adora ele, era jesuíta, né? O Francisco de Lisboa detesta ele, porque era um sujeito mais assim, positivista, que não gostava muito da religião e detestava os jesuítas, mas é inegável o papel que o Padre Antônio Vieira tem no Império Português e fora dele, né? Porque o sujeito na Itália ser aclamado, né? Ter contato com rainhas e reis do Portugal, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que é a figura mais importante do século XVII, apesar dos reis, né, e príncipes e personagens, mas eu acho que é a figura mais importante do século XVII. Em termos de figura histórica, entre ele e o padre Anchieta, quem é mais importante, você acha? É, como figura histórica, eu acho que é o Padre Vieira, porque o sujeito é muito mais proeminente do que o Padre Anchieta, embora o Padre Anchieta tenha tido uma vida, acho que talvez uma vida mais santa. Não sou ninguém para julgar, né? Mas, mas eu acho que o Padre Vieira também era tão metido com tantas coisas diferentes que alguns pontos da vida dele poderíamos olhar com certo cuidado, dizer assim, olha, talvez aqui realmente ele tenha falhado no seu ofício sacerdotal, né? E por suas polêmicas, por suas questões doutrinárias complicadas em relação ao sebastianismo, ao milenarismo, o Anchieta não cai nessas coisas, né? Ele realmente tem uma vida exemplar. Mas como figura histórica, assim como até na academia mesmo, realmente o Vieira muito mais. E se destaca muito pela... Não, pode falar. Desculpe, e também de produção, né? O Vieira, Ah, só de sim, sermão sim, são sim. 200. Só de sermão. Carta, meu Deus do céu, para todo mundo. Eu vi uma coleção recentemente de uma pessoa
que mostrava, assim, acho que tinha uns 20 volumes só de escritos. É. Cada volume tinha mais ou menos, acho que uns 400 para mais de páginas, assim. É muita coisa, é muita coisa. Impressionante. A produção dele E é uma mais. edição recente, inclusive. Edição recente, acho que da Edições Loyola, algo assim. Agora, é curioso, né? Porque a formação dos jesuítas tinha... Tudo isso que ele recebeu, todos os outros receberam. Sendo que parece que ele tinha uma aptidão, assim, mais singular na questão retórica, né? Para poder ter conquistado tantas coisas e ser uma pessoa que fosse de bom trato, né? Com muitas pessoas. Muito político, né? Querendo ou não. Não, com certeza. Isso abriu muitas portas para ele. Ele tinha atributos diplomáticos, digamos assim, retóricos, sabia lidar com as pessoas, sabia, com certeza. É, tem a famosa disputa, eu acho que foi com a própria rainha, Dona Luísa, que ele passou na corte dela e aí ela fez uma disputa com dois jesuítas, pegou ele e um outro jesuíta e pediu para que e fez um sorteio. Então, um tinha que defender o riso de Demócrito. Então, como Demócrito via a vida de maneira otimista. Uhum. Então, ele tem que o riso de Demócrito. E o outro tem que defender a lágrima de Heráclito, como Heráclito via a vida de maneira negativa. E aí eu acho que o Vieira ficou com o riso de Demócrito e ele faz uma defesa de como a vida tem que ser. Só como um exercício retórico, né? E, assim, ganhou lá a disputa, né, do outro padre lá. Acho que é o riso de Demócrito, que é uma espécie de sermão, mas é uma disputa. Mais uma vez, não tinha televisão, não tinha Facebook, Facebook ninguém usa mais, né? Não tinha TikTok, então as pessoas iam se divertir vendo uma disputa entre dois pregadores sobre se é melhor Heráclito ou Demócrito. Era assim. E aí, então, assim, enfim, ele estava lá nas cortes europeias, era essa figura excepcional que tinha esses talentos excepcionais. É a personagem histórica, assim, talvez a mais importante do Brasil, né? Pelo menos nesse período aí, certamente nos 500 e poucos anos que nós temos de história do Brasil, é talvez a segunda personagem ou a primeira personagem mais importante. Agora, comente um pouco sobre a sua pesquisa que você desenvolve na universidade. Bom, eu pesquiso especificamente Porque nos sermões. isso foi uma coisa interessante, né? Para poder chamar Pedro, para poder fazer essa entrevista aqui, eu tive que ter uma desculpa. A desculpa foi justamente a pesquisa dele no padre Antônio Vieira. Inicialmente iríamos fazer uma de latim, vamos fazer ainda uma entrevista sobre latim, vai sair depois aqui no canal. Mas eu aproveitei, tem a questão do padre Antônio Vieira, né? E aí decidimos assim, em poucos dias, para poder fazer isso. Então, como é que é a sua pesquisa? É, Bom, minha pesquisa não é nada genial nem inovador, absolutamente, né? Por isso que reforço que tudo que falo sobre o jesuíta e Padre Antônio Vieira não é como autoridade sobre o assunto, mas é como alguém que tem lido um pouco sobre o tema ultimamente. Mas eu pesquiso especificamente o conceito de providencialismo nos sermões do Padre Antônio Vieira. Então, o providencialismo é essa visão católica, né? Mas não só católica, mas católica, da história de como governada por Deus. Então, Deus, ele age na história, ou ele mesmo, são os milagres, as intervenções diretas, ou por causas segundas, inspirando os homens a fazer o bem. E essa história, então, ela tende para um fim que é querido por Deus, né? E Deus tem os seus planos particulares para as pessoas e para os reinos, enfim, para as instituições. Então, eu busco esse tipo de pensamento, de que maneira ele aparece nos sermões do Padre Antônio Vieira. A história e sua ordem a Deus no padre Antônio Vieira. Isso, né? Que é o que a gente chama de providencialismo, né? E aí, especificamente, não é próprio dele, evidentemente, todo mundo na época Sim, sim. era providencialista, porque eram católicos, pregadores católicos, né? Mas dele tem um gosto mais especial. É o providencialismo nele, né? Então é dentro da maneira como ele se expressava que era única. Era única. Então eu busquei dois eixos, que é a criação e a conservação do Reino de Portugal, né? Então, o primeiro sermão que eu trabalho é o Sermão da Epifania, que falei anteriormente, que é esse sermão que ele fala sobre como Deus escolheu Portugal para fundar
um império aqui, né, cuja uma das partes era a América, e um outro elemento é a conservação daquilo que já foi fundado, que é o que ele fala no sermão para o bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Ele fala justamente isso, né? Senhor, destes aos portugueses estas terras, então agora tens o dever, pela glória do vosso próprio nome, de conservar aquilo que já foi dado. Ele fala isso diretamente com Ele fala Deus. para Deus. O sermão, é o último sermão daquela novena, de uma novena que o bispo pediu, né, diante das invasões dos holandeses em tentativa de invasão em Salvador. Então, no último dia, ele prega esse sermão e ele fala: olha, tudo que já foi para ser falado, já falou. Não precisa mais falar para vocês, não. Vocês fiquem aí, esperem aí, enquanto eu vou falar aqui com Deus diretamente. E ele fala, até de maneira ousada, retoricamente ousada. Ninguém nunca tinha visto isso antes. Não, a pessoa deve ficar assim, olhando, o que esse homem está falando aí, né? Mas ficou gravado na mente das pessoas isso. Então eminente esse sermão que o próprio Francisco Lisboa, que é esse historiador, biógrafo dele, detesta ele, que critica tudo que ele Sim. faz, fala, devo conceder, o Vieira foi aqui excelente. Uma das maiores pérolas da sua pena terá sido esse sermão. Eu quero ler esse sermão. Qual o nome mesmo? Sermão para o bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. É maravilhoso. Vou procurar, vou procurar. E todos esses sermões não eram assim, tive inspiração agora, vou fazer assim. Não. Tudo muito bem preparado, né? Sempre preparado, não é uma coisa da cabeça. É sempre preparado, dito, né? E provavelmente depois polido, trabalhado ali para ser publicado, né? O Vieira, ele organizou os sermões dele para publicar ainda em vida, que tenha sido publicados os sermões. Muito interessante. Bom, Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço imensamente por essa entrevista aqui. A tom de conversa mesmo, né? Como ele disse, está em processo de formação ainda, é natural, né? Mas já tem algo a contribuir aí para que nós possamos ter interesse na história dessa personagem que é ímpar no nosso Brasil. Aqui em Terras Tupiniquins temos essa figura que é importante não só para o nosso país, mas para a história de Portugal e para o contexto da época também, e continua influenciando, né? Imagino que há muitas pesquisas sobre o Padre Antônio Vieira, não só no ambiente católico, mas também no ambiente acadêmico, né? Com certeza, com certeza. É uma figura que há muita gente pesquisando o Vieira pelo seu valor, não só religioso, né, mas do ponto de vista da literatura mesmo, né? É de grande interesse para os literatos o estudo do Vieira, porque a produção dele é magnífica, né? Mas agradeço e peço perdão pelos deslizes que falo aqui tudo de cabeça. Talvez alguns Joões tenha corrido o número do João para lá, ou uns Filipes para cá, ou uns anos para lá ou para cá, mas é a memória que não guardou tudo perfeitamente e estou sem cola também, então. É assim mesmo. Bom, qualquer dúvida, comente aí abaixo no vídeo. O Pedro certamente pode ajudar e depois comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né, de vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal e aguardem para a entrevista sobre a língua latina, que Pedro é professor de latim, ensina latim já há um bom tempo e vai tirar algumas dúvidas, né, sobre isso. Inclusive, caso, né, queiram enviar questões, enviar dúvidas, perguntas, pode comentar nesse vídeo aqui mesmo, que no vídeo futuro nós vamos tentar responder essas perguntas. Bom, se inscreva aqui no canal. Novamente, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.